queridos, queridas, amados e amadas. Enfim, de novo aí quem tá falando com vocês, professor Matheus Lobac, professor de História, pipipipopopó, todo aquele papo que vocês já conhecem, já sabem, né? Sabe quem eu sou, já me conhece, até porque fica continuando aqui me apresentando. Mas hoje a gente vai começar a falar da crise da República Oligárquica, né? Então a gente já falou de como é que a República se forma, falou que nos primeiros momentos a gente teve a República da Espada, formada lá pelos governos do presidente Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, faz a Constituição de 1891, que abriu espaço para a República Oligárquica, formada na exclusão social, né, no voto de cabresto, no coronelismo e principalmente aí na ausência da participação do povo. E aí essa república oligárquica que era controlada aí no poder dos coronéis, né, no caso, também no poder das oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais. Também aí Rio de Janeiro e Paraná, mas a maior importância, São Paulo e Minas Gerais. Tranquilidade? Então, isso aí já foi, essa parte a gente já concluiu junto. Então a gente vai ver como é a crise dessa república oligárquica, como é que esse governo todo entra em crise, principalmente a partir de dois movimentos, o modernismo e o tenentismo, mais o tenentismo. E aí, para na próxima aula, a gente trabalhar a Revolução de 1930 e, de fato, o fim da República Oligárquica e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Mas, enfim, hoje, por enquanto, a gente só vai focar no modernismo e no tenentismo. Aí tem uma foto, uma charge que ilustra o movimento tenentista. Abrindo nossos slides. Mas, antes de tudo isso, data histórica do dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo dia 23 de abril, dia de São Jorge, né? 23 de abril aí, que também compõe a data da independência da Eritreia, né? Da Eritreia, que é um país no chifre da África, um país formado ali em 1993, no dia 23 de abril, conquista oficialmente a sua independência da Inglaterra, tá? Era um país aí que era protetorado inglês, tinha sido colônia da Itália no século XIX, consegue a sua independência em 1993 e é um país que vive em constante conflito fronteiriço, ou seja, nas fronteiras com a Etiópia. Mas deixando a Eritreia para o lado, deixando o passado deles para trás, a gente entra hoje aí na nossa república oligárquica, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o movimento modernista. E por que, né, obviamente, esse movimento artístico representa algum tipo de situação de crise dentro da república oligárquica, né? Queridos, na verdade, o que o movimento modernista é por definição? O movimento modernista, por definição, é a formação de uma arte nacional, tá? A formação de uma arte nacional que buscava justamente romper com o academicismo que não só o Brasil, mas também boa parte do mundo vivenciava, né? Aquela arte acadêmica voltada principalmente para os padrões das universidades e da academia. Então, o movimento modernista representa a formação de uma arte nacional. E essa arte nacional ela vem justamente numa ideia de que você tenta quebrar com o que vem antes de você. A ideia dos modernistas é que tudo aquilo que você estuda em literatura enquanto escola literária, você estuda barroco, parnasianismo, realismo, naturalismo, tudo isso que você estuda, para o modernista aquilo ali é meio zoado porque ele entende todo aquele processo como um processo europeu, como se a gente simplesmente herdasse a arte europeia. Então, essa tentativa de formar uma arte extremamente e exclusivamente nacional. Então, romper com os padrões europeus. Então, aí, dentro dos poetas, pintores e artistas, né, modernistas, nós tivemos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, aí os três mais famosos de todos esses artistas, poetas e pensadores modernistas. Enfim, então, essa galera organizou em 1922, que inclusive foi um ano muito caótico na história do Brasil, né? A gente teve, por exemplo, a formação do Partido Comunista, lá que a gente falou na aula sobre industrialização, mas em 1922 aí teve a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que durante aí uma semana os artistas modernistas, tentando formar essa arte genuinamente brasileira,
se manifestaram em torno de exibições, né? Exibiram tudo aquilo que eles tinham produzido. E aí o grande marco, né, do início dessa poesia e dessa arte modernista foi o Oswald de Andrade, aí, quando ele escreveu o Manifesto da Poesia pau-brasil, né? O Manifesto da Poesia pau-brasil, que seria justamente o manifesto dessa arte, dessa poesia genuinamente brasileira, né? Enfim, e aí por isso a formação dessa Semana de Arte Moderna, né? Dentro dessas exibições, inclusive um dos quadros mais famosos dessa arte modernista está aí exibido para vocês no slide, né? O Abapuru, que é o quadro aí da Tarsila do Amaral, que está lá no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Um dia vocês forem a Buenos Aires, vocês podem ir lá no Malba, vocês vão ver o quadro exibido. Mas enfim, então o Manifesto da Poesia para o Brasil, né, a ideia dessa formação, desse rompimento com a arte acadêmica em 1922. Então, por que isso representa algum tipo de contestação às oligarquias? Porque representam uma ruptura com a ordem, entendeu? Então, o movimento modernista, ele busca quebrar com a ordem vigente, é fazer algo novo e quebrar com o velho. Então, por isso, inclusive, você tinha gente muito próxima dentro da política, né? Na verdade, a gente pode dizer até que existia aí, como eu disse para vocês, uma linha tênue entre a crítica ao ufanismo, né? Ou seja, eles criticavam esse nacionalismo exacerbado, e o conservadorismo nacionalista. Você tinha gente que defendia tanto essa ideia de que a arte tinha que ser genuinamente brasileira, que acabou se tornando extremamente conservador, no sentido nacionalista. Inclusive, esses modernistas chegaram a integrar os quadros da Ação Integralista Brasileira, que foi um movimento fascista dos anos 30, inspirados aí nessa ideia de um nacionalismo exacerbado. Então, a gente teve a formação de uma arte nacional que buscava justamente romper com os padrões anteriores a ela e formar algo novo, né? Ou seja, uma quebra da ordem. Agora, os grandes contestadores de fato do movimento modernista foram justamente os tenentes, né? O movimento tenentista ele foi um movimento militar formado pela jovem oficialidade do Exército, ou seja, formado aí pelos jovens oficiais. Esses jovens oficiais que são justamente o que a gente chama de tenentes, né? Então, esses jovens oficiais do Exército, eles já trabalhavam justamente nessa busca pelo soldado cidadão. Uma ideia de revisitar um pouco aquele passado positivista, né? Vamos lembrar lá da Proclamação da República. A Proclamação da República que pautava, né, foi pautada pelo Exército. Esse Exército que defendia justamente que o Exército tinha uma missão, né? A missão aí de poder salvar o povo brasileiro que estava preso e controlado nas garras daquela monarquia vil e cruel. Então, o movimento da jovem oficialidade do Exército, ou seja, dos jovens oficiais, que buscavam justamente aí esse soldado cidadão, né? Então, o Exército Brasileiro, que já tinha dentro daqui, ainda era no Brasil daquele momento uma força política influenciada principalmente aí pelo positivismo, né? E por aqueles que tinham antigamente proclamado a República. É uma ideia de que você revisita aquele passado do século XIX num contexto oligárquico, porque a principal pauta do movimento tenentista era justamente aí, ó, a moralização da República, né? Os tenentes, eles acreditavam que a República oligárquica, ela era muito maléfica para a população à medida em que ela explorava o povo e mantinha o poder na mão somente dos poderosos. Então, essa jovem oficialidade do Exército, esses jovens tenentes, surgem justamente aí com a sua pauta de moralização republicana, né? Uma ideia de fazer do Brasil um local moralmente melhor. Então, de novo, aí as escolas militares, principalmente a do Rio de Janeiro, pautam aí, do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, numa ideia aí de moralizar a República Brasileira. Esse movimento começa a crescer cada vez mais. Então, o movimento tenentista, ele teve uma defesa pelo voto secreto, né? Então, eles defendiam o fim do voto aberto, a institucionalização e o início do voto secreto, e buscavam uma reforma de ensino em todo o Brasil, né? Reforma de ensino para justamente fazer aí como se todas as escolas fossem escolas militares. O problema é que os tenentes, né, o movimento tenentista, inclusive, ele tinha um pouquinho de uma certa arrogância, né? Porque eles se defendiam justamente aí de formar
um governo dos mais capazes. Isso é interessante, porque quando você lê o movimento tenentista, e aí eu escrevo para você no slide que ele faz a defesa do voto secreto de reforma do ensino, automaticamente vocês entendem o movimento tenentista como um movimento democrático, o que não necessariamente ele era. Ele poderia sim defender a continuidade da República e tudo mais, mas o movimento tenentista era um movimento de certa forma autoritário. Tá? Tanto que está escrito aí, eles defendiam essa formação dos governos dos mais capazes. É como se a população fosse uma população de mentecaptos, né? Uma população de pessoas incapazes, e as pessoas incapazes eram exploradas pelos oligarcas, pelos grandes produtores de café, e aí a população precisava dos tenentes para serem justamente os salvadores da nação, e aí justamente governarem através do partido militar, né, na formação do governo dos mais capazes. Então, por isso, chega a ser aí um pouco arrogante, né, porque mostra aí uma certa superioridade, um pensamento de uma certa superioridade, né, dos tenentes. Curioso, inclusive, é a gente pensar como é que esse movimento tenentista todo começou, né? E em 1922 a gente teve a eleição para a presidência da República e inclusive já se iniciou ali uma crítica dos tenentes ao presidente que estava em vigor, né? O presidente que estava em exercício, no caso o Epitácio em vigor, exercício, que era o Epitácio Pessoa. E o Epitácio Pessoa ele tinha comandado o chamada campanha civilista, ou seja, ele tinha começado a cada vez retirar mais dos grandes postos políticos dos militares. Então ele começou a pegar ali os ministros, os secretários de Estado, que eram militares, e começou a trocar eles por civis. À medida que o Epitácio Pessoa faz isso, ele começa, obviamente, a perder apoio do exército. E aí esse exército, obviamente, vai começar a julgar o Epitácio Pessoa dentro do movimento civilista, né? A dizer que o Epitácio Pessoa era contra o próprio exército. Aí a tua pergunta, né, vai ser o seguinte: pô, professor, então esse cara que está no slide aí é o Epitácio Pessoa? Não, o cara que está aí no slide, que eu deveria ter escrito, mas por algum motivo o professor esqueceu, o cara que está aí no slide é o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, que foi o presidente que teve o mandato mais complicado da história do Brasil até hoje, né? Nunca se sabe como será o futuro. Mas o Arthur Bernardes teve o mandato mais complicado da história do Brasil. Por quê? Em 1922, quando se tem as eleições, os jornais do Brasil, na verdade, começam a divulgar uma série de cartas do Arthur Bernardes, e dentro dessas cartas ele criticava o exército. Inclusive, ele chegava a fazer críticas duríssimas ao então ex-presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Lembra lá, o Marechal Hermes comandou o Brasil entre 1910 e 1914? O Marechal Hermes, ele chamava o Marechal Hermes de coisas abomináveis, né? Inclusive botando o Marechal Hermes abaixo de nada, o cocô do cavalo do bandido. E aí, por isso, dentro dessas críticas todas, o Arthur Bernardes, ele começa a ser uma pessoa extremamente criticada pelo exército. Só que depois de muito tempo, ficou-se comprovado que, na verdade, essas cartas do Arthur Bernardes eram cartas falsas, e que o Arthur Bernardes, na verdade, ele nunca tinha escrito essas cartas, ele nunca tinha feito nada nesse sentido. Foi justamente a oposição do Arthur Bernardes, ao perceber que poderia usar o exército contra ele, escreve essas cartas e publica nos jornais, mas eram cartas falsas. Mas, enfim, esquece que a carta é falsa. A gente ainda não sabe que as cartas são falsas e nem o Arthur Bernardes. Quer dizer, o Arthur Bernardes sabe, o exército que não. O exército compra essa briga, né, justamente de falar que o Arthur Bernardes ele não pode assumir a presidência da República, porque ele atacou diretamente o exército brasileiro e atacou o ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca. E aí a gente tem a primeira grande revolta tenentista de 1922. Né, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que basicamente a ideia dessa revolta foi aí uma tentativa de impedir que Arthur Bernardes assumisse a presidência da República. Então a ideia era impedir o Arthur Bernardes de se tornar presidente da República Brasileira. Ele ganhou a eleição, obviamente. E aí, depois que ele ganha a eleição, para justamente tentar impedir ele, e obviamente essa tentativa de salvar a honra do exército,
o forte de Copacabana, junto com alguns outros fortes militares do Rio de Janeiro, na verdade 2 deles, se declaram em rebelião e tentam impedir o Marechal Hermes de assumir. Inclusive o próprio sobrinho do Hermes da Fonseca participa, né? Até porque o Arthur Bernardes tinha atacado diretamente o seu tio, ex-presidente da República e uma pessoa de grande importância política. Então, a revolta dos 8 fortes era a ideia da revolta era justamente tipo assim, pô, a gente vai começar uma rebelião no Brasil. A gente vai, pô, vamos fazer aqui, vamos dizer que o Arthur Bernardes não pode assumir, que a gente tem que salvar a honra do exército, e aí todo mundo vai seguir a gente, e no final, pô, todos os rebeldes dos tenentes do Brasil todo tomando poder. E ficou por isso mesmo, entendeu? Quando essa galera foi, se proclamou em rebelião, ficou por isso mesmo. O sobrinho do Hermes da Fonseca saiu para negociar com os outros militares que eram legalistas, né? E foi preso, a revolta desandou. No final das contas, você tinha 16 pessoas dentro do... 16 militares e 2 civis dentro do forte de Copacabana. Literalmente, 16 militares e 2 civis. E aí, no dia, né, da revolta dos 18 do forte lá, eles decidiram fazer uma caminhada, se render e fazer uma caminhada pela praça. Não pela praça ali, né, mas pela Avenida Atlântica ali, pelo calçadão de Copacabana, para justamente protestar contra o governo do Arthur Bernardes. Só que o exército abriu fogo contra esse povo todo. O exército abriu fogo contra essa galera. Alguns participantes, inclusive, são muito famosos. Os dois mais aí, essa foto é real, tá? Dos tenentes aí fazendo a caminhada sobre a praça de Copacabana. Você imagina, essa galera foi literalmente morta na areia da praia. Né? Nas areias da praia de Copacabana se matou. Os tenentes. Alguns sobreviveram. Os dois participantes mais famosos aí são justamente Siqueira Campos, que recebe o nome da estação de metrô ali em Copacabana. E tem até a estátua do Siqueira Campos sendo atingido pelos tiros, né? Ali perto da estação mesmo. Se você descer na estação Siqueira Campos e for andando para a praia, você vai dar de cara com a estátua dele. E tem a rua Siqueira Campos também. E o Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes, que depois vai se tornar um brigadeiro, que concorreu à presidência da República em algumas oportunidades. Concorreu contra Getúlio Vargas em 1950, concorreu contra o Juscelino Kubitschek em 1955. Mas enfim, isso é assunto para as próximas aulas. Enfim, então a revolta dos 18 do Forte foi a primeira das revoltas tenentistas, né? Tentando impedir aí que o Arthur Bernardes tomasse posse. Mas o Arthur Bernardes tomou posse como presidente da República e é aí que se começa o caos do seu mandato. Ele tanto assumiu, ele tanto governou, né, até 1926, que a gente teve aí outras tentativas, né, dos tenentes de destituir o Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, ele foi de gaiato nessa história toda aí. Inclusive tinha uma expressão que dizia que o Arthur Bernardes era o presidente mais odiado da história do Brasil até agora. Mas o Arthur Bernardes aí, ele tanto assumiu que ele teve que lidar com duas grandes rebeliões, né, desses tenentistas que tentavam derrubar ele, né? A primeira dessas rebeliões aí, né, a tentativa de fato efetiva de se derrubar o Arthur Bernardes, foi a Revolta Paulista de 1924, no qual aí as escolas, né, de tenentes da cidade de São Paulo tomaram a cidade de São Paulo, né, na verdade, tomou a cidade. Ele foi lá, invadiu o centro da cidade e dominou ela. Tanto que, no final das contas, você teve uma não quero usar essa expressão, mas vou ter que usar, uma semi-guerra civil dentro do Brasil, digamos assim. Porque você teve uma luta entre os tenentes paulistas, aí a foto deles, e o comando do exército do Arthur Bernardes. E assim, essa galera trocou tiro mesmo. Foi a primeira vez na história do Brasil que uma cidade brasileira foi bombardeada pelo próprio exército. O exército brasileiro bombardeou a cidade de São Paulo numa óbvia tentativa de espantar os tenentes. Cara, vocês terem noção, o governo brasileiro teve que evacuar a cidade. Evacuar porque os conflitos haviam se tornado muito violentos e a população assim ficava muito assustada com as pessoas que morriam no centro da cidade de São Paulo. E obviamente a primeira pauta, né, desse movimento da Revolta Paulista, que é uma revolta muito esquecida na história do Brasil, sendo que é uma revolta, né, muito importante, ela tem um destacamento grande dentro da história dos tenentes, mas enfim. E aí
a luta foi tão grande que no final das contas teve que evacuar a cidade, né? E aí os tenentes, alguns desses tenentes foram presos, outros obviamente morreram. Primeira vez que uma cidade brasileira foi bombardeada. E aí no final das contas a gente teve aí alguns conseguiram desertar, né? E esses que conseguiram desertar formaram a coluna paulista. Desertar não, perdão, fugir. Esses que conseguiram fugir e formaram a coluna paulista. A coluna paulista que era um destacamento militar que ia caminhando, né? Inclusive, essa era uma das grandes táticas do exército tenentista. Era justamente fazer longas caminhadas ao longo do Brasil para tentar justamente convencer a população a lutar na sua causa, ao tentar convencer as cidades a aderirem à sua causa. Então essa galera da Revolução Paulista de 1924, que tomou o centro da cidade de São Paulo, lutou contra o exército brasileiro, foi bombardeada, formou a coluna paulista e foi para o Rio Grande do Sul para se encontrar com a maior coluna tenentista da história do Brasil. A coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, que recebe esse nome aí em homenagem aos seus dois principais líderes, né? O Miguel Costa e, obviamente, o Luiz Carlos Prestes, que é o cara que está aí na foto, né? Luiz Carlos Prestes aí, eu também conhecido pela historiografia como o Velho, né? Porque ele acabou aí sendo uma figura muito importante na história do Brasil aí. O Prestes, ele participa do movimento tenentista, ele participa do governo Vargas, né, como oposição, foi uma oposição também à ditadura militar, foi secretário-geral do Partido Comunista, foi um monte de coisa. Inclusive o Luiz Carlos Prestes, ele é conhecido por ser comunista, né, um dos maiores, provavelmente o maior líder comunista da história do Brasil. Mas assim, aqui ele ainda não é comunista, então esquece o Prestes comunista, porque ele ainda não tinha contato com essas suas teorias socialistas. Então, essa coluna Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, que acaba sendo conhecida na historiografia como coluna Prestes, tá? O Miguel Costa ficou meio esquecido, então você sempre vai ver isso aí nas questões como coluna Prestes. Eles iam percorrendo o Brasil justamente nessa ideia de ir convencendo a população a aderir à causa, né? Eles iam andando de um estado para o outro para ir convencendo as pessoas de que o tenentismo estava tentando salvar o Brasil, fazendo defesa do voto secreto, fazendo defesa da moralização da República. Vocês terem noção, esses caras percorreram, tá aí, ó, eles percorreram aproximadamente 24 mil quilômetros, isso a pé, no máximo a cavalo, que não era para todo mundo. Então, 24 mil quilômetros, muito quilômetro. O próximo slide é um mapa que vocês vão ver direitinho aí o deslocamento deles. O interessante destacar que essa galera evitava o confronto, tá? Então a coluna Prestes ela tentava a todo momento fugir do confronto com o governo federal. Então foi a maior das colunas, foi o maior dos movimentos tenentistas, funcionou entre 1925 e 1927. Então foram 2 anos de rebelião aberta contra o governo, 2 anos aí se evitando, inclusive, o confronto com as Forças Armadas, o que nem sempre era possível. E aí, inclusive, né, tem até um episódio muito curioso que é o contrato do Lampião. O Lampião, na época, ele foi contratado pelo governo federal quando a coluna Prestes chegou no Ceará para justamente lutar contra a coluna Prestes. Olha que curioso, né? O movimento do cangaço, que a gente chama de banditismo social, daquela ideia do lutar contra o domínio e contra o poder das oligarquias e tudo mais, dos grandes fazendeiros, dos coronéis, se mostra aí também um movimento ambíguo, né? Um movimento, no mínimo, curioso. Então, evitava-se o confronto direto com as Forças Armadas, percorreu aproximadamente 24 mil quilômetros, divulgando as suas ideias tenentistas e tentando convencer a população a aderir ao movimento, né? Tinha até uma frase muito interessante dos Carlos Prestes que ele dizia: triste não é fracassar, pior é não tentar vencer. Então, fracassar não é o problema é você não tentar vencer. E aí está o mapa para vocês da coluna Prestes, se vocês acompanharem aí, ó, as batalhas mais importantes são esses triângulos vermelhos que estão aí, e os triângulos vermelho, daltônico, triângulo amarelo. A linha verde, acompanha essa linha verde, ela é a coluna pré-saída. Então, olha só, essa galera sai aqui de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, cidade natal de Getúlio Vargas, e vai andando, ó, vai andando, chega no norte, né? Chega lá no Nordeste, passa para o Ceará, Teresina, e volta até Montes, ali em Minas Gerais. Olha aí. E aí depois a coluna Prestes, a volta
da coluna Prestes aí, que é eles voltando o seu outro trajeto. Inclusive, quando vocês me perguntarem, tipo assim, professor, não teve vitorioso, quem venceu? Foi o governo ou foi a coluna Prestes? No final das contas, você pode até dizer que foi o governo, né? Porque a coluna ela vai se desintegrando. E aí ela vai indo para outros lugares. A coluna, depois que ela sai, ó, ela sai aqui de Minas Gerais e ela volta. E ao invés de continuar pelo Brasil, os participantes da coluna Prestes foram se exilar em Santa Cruz da Serra, o Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E eles ficaram exilados lá durante muito tempo. Outra parte aí, a linha azul escura, o périplo do Siqueira Campos, também aí convencendo as pessoas do movimento tenentista, mas aí a maioria da sua participação não foi no Brasil. E a marcha da Coluna Paulista, lembra que eu falei para vocês? Em 1924, a Coluna Paulista que sai de São Paulo e foi lá para Foz do Iguaçu para se unir à Coluna Prestes. Então, olha, é só essa linhazinha azul, bem fraquinha, que sai de São Paulo e vai até Foz do Iguaçu para se unir até a Coluna Prestes. Aí, quando eles se unem à Coluna Prestes, eles vão lá para o norte, para o nordeste, até terminar em Minas Gerais e depois voltar para Santa Cruz de la Sierra para se exilar do governo brasileiro que estava perseguindo esses tenentes. O único que fugiu para a Argentina foi o Prestes. O Prestes fugiu para a Argentina. Aí na Argentina ele se torna comunista porque ele acaba tendo contato com os ideais comunistas, mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. O Prestes comunista não importa aqui para a gente, o que importa é o Prestes tenentista. Então, olha que interessante, a gente acompanhou hoje as primeiras críticas a essa república oligárquica, formada no campo ideológico, no campo ideal das ideias, que foi o movimento modernista, que buscava romper com o academicismo e com a estrutura vigente, e a outra grande, o outro grande movimento de oposição, aí uma oposição armada, foi o movimento tenentista. Quando te perguntarem o que foi o movimento tenentista, o que você vai responder para as pessoas? Você vai responder o seguinte: foi um movimento da jovem oficialidade do Exército que buscava uma moralização da República, defendendo principalmente o voto secreto e o fim da República Oligárquica. E aí por isso eles defendiam que eles, olha que bonito, eles, os tenentes, os, entre aspas, mais capazes, deveriam governar o país. Enfim, grava, né? Grava não, fica com os tenentistas aí na sua mente, porque eles vão voltar na cena em 1930, na Revolução de 1930, liderada pelo Getúlio Vargas, que destituiu a República Oligárquica e inaugurou um novo período político da história do Brasil. Mas isso é assunto para outra aula, isso é assunto para outro momento. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei hoje do modernismo e do tenentismo. Quem quiser, obviamente não é obrigatório, mas quem quiser, assim que passar toda essa situação da pandemia, faça uma visita ao Forte de Copacabana, porque lá no Forte de Copacabana tem uma exposição muito maneira sobre o tenentismo, com as fotos, os artefatos e os acontecimentos. Então quem quiser, faz aí essa visita, vale super a pena. Tranquilo, queridos? Então espero que esteja todo mundo bem, que eu tenha ajudado em alguma coisa, que vocês possam ter entendido pelo menos um pouco do que eu tentei passar. Show de bola? A gente se vê então aí na nossa próxima aula. Beijo!